Olá, bem-vindo ao retorno das videoaulas de Artistic Dance Online. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método de base, que foram as aulas postadas, as últimas aulas postadas, se não me engano, no ano de 2020. Deve ter tido mais alguma aula, eu já não lembro porque eu não dei uma olhada aí no canal, são tantas aulas à disposição. Então, eu não dei um checklist, uma olhada assim por cima para lembrar qual foi a última aula. Mas hoje o foco da aula é falar um pouquinho sobre esse projeto, que é um método de base, que foram os movimentos contidos, movimentos abertos, fechados, padrões, crus, secos, mistos. Toda essa proposta do método de base para Artistic Dance Brasil, movimentos abertos, fechados, mistos, crus, padronizados, secos, desordenados, criados, estéticos, movimentos contidos, 10 possibilidades movimentares como ponto de partida para seu desenvolvimento para com cada estilo, vertente, modalidade dentro da Artistic Dance Brasil. Nós sabemos que cada estrutura da Artistic Dance, cada estilo da dança em si, ela tem um combinado de regras, né? Então, para você executar a Tribal Artistic Dance, você precisa ter um ponto de partida do estilo ritual ou do estilo criativa e os dois juntos para caracterizar a Tribal Artistic Dance. Senão você dança Tribal Artistic Dance e estilo ritual, que é o que já está falado no release, e com relação ao restante a mesma coisa, né? Consequentemente, com relação à Modern Artistic Dance e à Free Artistic Dance. Então, quando a gente coloca a movimentação, vamos dizer, os movimentos contidos, escolha aqui as regras, veja aqui as possibilidades, né? Vejo lá no vídeo, à disposição no vídeo aula, movimentos contidos, cuja base é estreita e de curta amplitude. Então, você pesquisa no método, entre uma das aulas, né? E seleciona uma série de categoria de movimentos para você estudar essa proposta dentro do estilo e dentro da vertente modalidade. E no caso aqui eu vou citar movimentos contidos, que é a 10ª categoria de movimentos do método, e dentro do estilo ritual de Tribal Artistic Dance. Então, movimento do método de base dentro de um estilo, dentro de uma vertente, dentro da Artistic Dance, ok? Bem afunilado isso para você conseguir desenvolver o seu jeito de dançar dentro da dança, até trazer o seu jeito. Então, porque a Artistic Dance Brasil, o principal intuito é entender a dança para o indivíduo, dança para o ser humano. Então, dança voltada para a pessoa e não a pessoa voltada para a dança. Muito embora a gente entenda que exista uma grande concepção de entendimento da necessidade de aprendermos padrões de movimentos, uma das grandes vertentes dentro da Artistic Dance é o estilo livre e a dança livre e a dança expressiva, né? Então, dança livre, dança expressiva e dança educativa são os 3 pilares aí, que eu poderia dizer, são os 3 pilares da Artistic Dance. Então, a gente pega esse ponto de partida, que são os movimentos contidos, dentro do estilo ritual. Então, vamos supor, você tem uma determinada crença e quer fazer uma adoração, ok? Então, você vai utilizar movimentos contidos. O que tem a ver de movimentos contidos, que você entende por movimentos contidos, no seu entendimento, o que seria um movimento contido? Como que você realiza uma movimentação contida? Dentro do método, lá nós temos alguns exemplos.
Mas como que você consideraria um movimento contido dentro daquela modalidade, dentro daquela especificidade que é o estilo ritual para adoração? Para adoração, o que seria o que você poderia fazer de movimentação que fosse contida dentro do estilo ritual de Tribal Artistic Dance? Então esse é o principal ponto, aí é um exemplo do que pode ser feito e consequentemente o restante. Então, nas categorias, por exemplo, que eu estava estudando bastante, que é o subestilo sensual de estilo expressivo da Modern Artistic Dance. Colocar, por exemplo, um movimento cru dentro do estilo sensual é um desafio. Então, aí você vai criando desafios, porque aqui temos algumas possibilidades que são extremamente difíceis de serem colocadas em prática, porque mesmo eu conhecendo a movimentação, tendo grande vocabulário de movimentos devido à minha profissão em si, devido ao meu histórico de ex-atleta, de experiências em esportes, educação física e mais um condensado de estudos variados em dança, eu vejo difícil, eu acho difícil às vezes, eu acho difícil entender, por exemplo, realizar às vezes, especialmente, um movimento cru. Então, o que é um movimento cru? É aquele movimento padronizado que você não treina. Então, eu quero um movimento, eu quero um plié do balé, mas ele não é perfeito. Meu plié do balé, ele não é reto, ele não tem uma estética ótima, né? Não tem uma estética verdadeiramente diretiva, eficaz. Ela tem uma estética, assim, bem, devo dizer assim, nos meus padrões de análise, com relação à estética de movimento, para um plié eu precisaria treinar muito, justamente por conta das minhas concepções de biotipo. E é uma questão que eu não vejo muita necessidade, devido às minhas próprias avaliações e conceitos com relação, porque eu não tenho o objetivo de me tornar uma bailarina de balé, e sim de realizar as minhas próprias movimentações. Então eu estudo aquilo e desenvolvo aquilo que há de necessidade dentro daquilo que eu acho interessante de realizar. Então, assim como bailarina independente, assim eu coloco. Mas o meu plié, ele não é perfeito. Eu não tenho um espacate. Então, eu tenho aí uma questão de movimentos crus, porque é um movimento que já está padronizado nos padrões já do balé. Então, é do balé. E eu estou trazendo para fazer uma possibilidade de fusionamento ou de desenvolvimento dentro da categoria de alguma das minhas propostas de Artistic Dance. Então, a partir disto, eu começo a desenvolver as minhas próprias considerações movimentares e criar dentro de possibilidades de movimento. Então, aqui a gente entende por movimentos crus, sem nenhum preparo, né, sem treinamento, uma movimentação não treinada mesmo. Às vezes ela pode ser até desordenada, não limpa, que no termo da dança, quando nós dizemos que a movimentação não está limpa, é que precisa de treinamento, precisa de uma boa execução. Então existem alguns tipos de parâmetros aí que esses movimentos crus acabam quebrando tabus com relação a movimentos que são padronizados de outras danças, justamente porque a importância dessa proposta é de trazer uma cara artística,
de realização movimentar, certo? Uma colocação que vai trazer aquilo que a própria pessoa, que tem as suas próprias inspirações, vai colocar, assim como outros profissionais venham a trazer os seus próprios ideais de entendimento com relação a movimentos de uma forma bem original. Então, incentivando a capacidade original nesse termo, nesse sentido.